Bom dia, Ana Luísa. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, Fê. Vou esperar 2 minutos, tá bom? Pra gente começar. Pra todo mundo chegar. Bom dia, Ana Clara. Estou só aguardando, tá, pessoal? Mais 1 minuto a gente começa. Se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mais 1 minuto. E aí, tudo bem com vocês? Ninguém aparece, ninguém fala nada. Tá tudo bem, professora, e com a senhora? Como é que tá a quarentena? Tá bem, graças a Deus. Obrigada. Estamos bem. Bom dia, Gabriele. Pessoal, então vamos lá. Vou começar. Eu preparei para essa primeira aula pelo Zoom a correção das avaliações do primeiro bimestre, tanto de primeira chamada quanto de segunda chamada. Essa aula vai ficar gravada. Quem perdeu essa aula depois vai ter oportunidade de assistir. Eu vou colocar na plataforma do GR8, porque eu vou salvar ela lá no YouTube, tá? Então, quem depois quiser assistir essa aula, eu preparei essa aula, posso tirar a dúvida também, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu preparei essa aula porque eu acho muito importante vocês irem para o segundo bimestre, assim, com esse conteúdo de primeiro bimestre resolvido, tá? Então, eu vou corrigir as avaliações de primeiro bimestre, de primeira chamada e segunda chamada. Foram as avaliações feitas na semana passada, quinta e sexta-feira. E aí vocês vão, então, prestar atenção nessa correção, porque essa correção é de conteúdo que foi passado, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me fazer essa pergunta assim que eu terminar a correção, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e aí vocês vão me dizer se vocês estão vendo essa tela compartilhada. Estão vendo aí um PowerPoint? Sim. Tá bom, obrigada. Então, eu vou começar a fazer... Ah, gente, coloquei a fotinha do nosso colégio. Não sei se aumenta a saudade, não sei se mata a saudade, mas eu coloquei a fotinha aí pra gente relembrar, né? E ter esperança de que a gente vai voltar, né? A ter uma vida normal. Vamos acreditar. Então, pessoal, vou fazer a correção. Aí eu vou pedir para vocês fecharem os microfones enquanto eu faço a correção. Depois que eu terminar a correção, aí você pode perguntar o que achar necessário, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar a correção, vou só falar aqui algumas coisas importantes. Nós encerramos o primeiro bimestre na semana passada, o pessoal da biologia e outras disciplinas que vocês fizeram avaliações. A minha nota de complemento foi aquele fórum,
aquele fórum avaliativo que era para você escolher um assunto e escrever lá no fórum cinco linhas sobre esse assunto, e a própria avaliação que foi feita quinta e sexta-feira. Se você está com alguma coisa pendente de biologia do primeiro bimestre, deixa para lá, esquece isso. Vamos começar agora o segundo bimestre, de agora, zera tudo. Se você não assistiu alguma aula que eu fiz e postei no GR8, eu sugiro que você assista. Porque essas aulas que eu gravei, elas têm conteúdo importante, sabe? Do ensino médio, que pode cair no seu Enem. Mas não precisa fazer mais coisas do primeiro bimestre no seu caderno, não. Mas assistir videoaula, se você não assistir, é importante assistir, porque esse conteúdo vai ser importante no seu Enem. Desculpa, pessoal. Então, encerramos o primeiro bimestre. Vamos encerrar o segundo bimestre agora em junho. Eu vou fazer fórum avaliativo novamente e vou fazer avaliação. Depois eu vou colocar nos meus stories do Instagram o calendário, tá? As datas das avaliações. Vocês estão tendo, pessoal, pela TBC, TV Brasil Central, de segunda a sexta, das 10 às 10h30, aulas com estúdio, tudo de qualidade, coisa bem feita, das 10 às 10h30. Então, o dia que você não tiver aula aqui com a gente, pela plataforma, pelo Zoom, vai lá na TBC que está tendo aulas boas lá, tá? Então, o que que eu quero? Eu, você e a biologia, o que nós vamos fazer? Nós vamos zerar daqui para frente. O que deu para fazer do primeiro bimestre a gente já fez, o que não deu, deixa para lá. Não precisa ficar se acumulando, se atolando de tarefa, não. Vamos fazer daqui para frente. Eu não sou de passar muitas avaliações, nem no presencial, muito menos no virtual, tá? Então, aquilo que você já fez no caderno, ótimo. O que você não fez, você vai fazer daqui para frente, ok? Eu quero reforçar que você cuide de você, acorda cedo, toma banho, escova os dentes, passa fio dental todo dia, cuida da sua higiene, né, corporal, cuida de você, organiza seu caderno, seu quarto, sua vida. E quero que vocês também ajudem, gente, nos afazeres domésticos. Sabe, tem famílias que estão, toda a família dentro de casa, fica bagunçado, sujo, é vasilha, é quarto. Vamos evitar estresse, vamos ajudar a nossa família, vamos ajudar quem está convivendo conosco. Então, se todos ajudam, fica mais leve, sabe, esses dias para todo mundo, tá? Desafiador para todo mundo. Então, sugiro aí que você beba água, se alimente bem e cuide, colabore aí para a gente ter dias assim menos piores, né? Porque não tá bom não, gente, mas vai melhorar. Se você não tem meu Instagram, eu quero que você anote aí. Se você tem o seu Instagram, eu gostaria que você seguisse esse meu Instagram. Esse meu Instagram, Prof. Janaína Bill, ele é exclusivo para os meus alunos. Então, foi uma maneira que eu encontrei, assim, de dar voz para vocês, de me comunicar com vocês. Eu faço questionários legais lá. Nos meus destaques desse Instagram tem conteúdos, tem coisas legais de biologia. Ele é exclusivo para biologia. Então, se você não tem meu Instagram, eu sugiro que você siga lá esse Instagram, que ele é especial para os meus alunos mesmo. Então vamos lá, vamos à correção das avaliações. Primeira questão da primeira chamada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Então vamos lá. Primeira questão da primeira chamada foi: atualmente, costumamos classificar os seres vivos em 7 grandes categorias taxonômicas. São as principais categorias taxonômicas. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita. Gente, é o Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, a primeira categoria. Na verdade, hoje tem uma classificação nova que é a do domínio, né? Que está superior ao reino. Mas nas alternativas aqui, a sequência correta, você lembra-se dessa sequência pelo Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Resposta letra D de dedo. Segunda questão.
é sobre uma virose muito presente na nossa vida, né? A dengue é uma importante doença viral que afeta várias pessoas todos os anos. Sobre a dengue, marque a alternativa incorreta. Quer dizer que tem 4 alternativas corretas falando da dengue e tem uma incorreta. A incorreta é a letra B, que diz assim: o vírus causador da dengue é o Aedes aegypti. Não é, gente. O Aedes aegypti é um artrópode inseto, é um animal sugador de sangue, é um animal hematófago que suga sangue e antes dele sugar o sangue, ele injeta uma saliva e nessa saliva podem estar presentes os vírus. Então, a alternativa incorreta sobre dengue é dizer, então, que o vírus causador da dengue é um inseto e não é um inseto, tá? O inseto é o transmissor do vírus da dengue. Terceira questão. A Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica estabelece regras que são internacionais, que são seguidas pelos cientistas de todo o mundo. Identifique abaixo o nome científico escrito corretamente. Vamos relembrar essas regras. Todo nome científico ele veio do latim ou ele é latinizado. Todo nome científico ele é binominal, formado por 2 nomes. O primeiro nome é o epíteto genérico, que é com a primeira letra maiúscula. O segundo nome é o epíteto específico, ele é todo com letras minúsculas. Se esse nome for manuscrito, ele deve ser sublinhado. Se esse nome for digitado, ele deve ficar em itálico, negrito ou sublinhado. Desses nomes aqui, o único que está escrito corretamente é a letra D. Primeiro nome, primeira letra maiúscula, segundo nome, tudo minúsculo, o nome está em itálico. Nos outros, há erros diversos, né? Então, a resposta certa é a letra D de dedo. Quarta questão. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, né, que fica naquele impasse se é vivo ou não, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma única célula, sendo então seres unicelulares, enquanto outros possuem milhares de células, sendo classificados como multi- ou pluricelulares. O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de tecido. Então, vamos relembrar aqui. A célula, ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Fecha o microfone, por favor. A célula ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. A célula é formada por organelas, as organelas formadas por moléculas, as moléculas formadas por átomos. Um conjunto de células com funções semelhantes forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo. Eu vou pedir, gente, para fechar o microfone, porque está atrapalhando. Fecharam aí? Vamos lá. Um conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população. Um conjunto de populações de diferentes espécies habitando o mesmo ambiente forma a comunidade biológica, também chamada de biocenose. A comunidade depende de fatores físico-químicos para viver. Então, a comunidade mais esses fatores físico-químicos formam o ecossistema e todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, aqui a questão pediu conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de tecido. Então, o tecido é um conjunto de células. Quinta questão. A classificação dos seres vivos em 5 reinos não é muito aceita nos dias atuais. Então, esses reinos antigamente eram Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, mas essa classificação ela foi substituída por uma nova classificação. Essa nova classificação coloca os seres vivos divididos em 3 grandes domínios. Então, continuando a questão. O reino Monera, por exemplo, com a classificação em 3 domínios, deixou de existir, pois seus representantes estão distribuídos em 2 desses domínios. Que domínios são esses? É o domínio das árqueas e o domínio das bactérias.
Então, antigamente eram 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Atualmente, uma classificação então mais recente divide os procariontes em domínio bactério e domínio das arqueias. Divide os eucariontes no domínio eucária, e esse eucária é dividido então nos reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Resposta certa, letra A. Quinta questão. O cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, e o coiote, Canis latrans, pertencem à mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo... Olha só, pessoal. Quando a gente vê Canis familiaris, Canis lupus, Canis latrans, todos eles começam com Canis. Canis é o gênero. Então, todos esses animais, eles pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Então, só para relembrar, a gente tem 7 principais categorias taxonômicas. Reficofage, né? Reino é aqui a categoria mais abrangente. Esse reino dividido em filos, esses filos divididos em classes, cada classe dividida em ordens, cada ordem dividida em famílias, cada família dividida em gêneros e cada gênero dividido em espécies. Então, a espécie é a categoria menos abrangente e o reino é a categoria mais abrangente. Então, todos esses animais começam com canis, porque eles são, então, do mesmo gênero. Sétima questão. A doença é chamada Covid-19, abreviação de Coronavírus Disease, não sei como fala, gente, desculpa. Doença do coronavírus em inglês, que surgiu em 2019. É causada por um vírus que foi descoberto no início de janeiro na China e identificado como um membro da família dos coronavírus. O vírus parece ser transmitido através de gotículas infectadas espalhadas pela tosse que podem ser inaladas por outras pessoas. É por causa da Covid-19 que nós estamos, então, em distanciamento social, que a gente usa máscara quando precisa sair de casa, que a gente tem que lavar as mãos frequentemente para não se contaminar ou contaminar outras pessoas caso estejamos contaminados. Então, é por gotículas de saliva que estão infectados. Oitava questão. A classificação de seres vivos em 3 domínios foi proposta por Carl Russ. De acordo com essa classificação, os procariontes estão nos domínios árquea e bactérias. Então, são 3 domínios, das árqueas, das bactérias e domínio eucária. Então, essa é a nova classificação. Com isso, eu finalizo a primeira chamada e vou corrigir a segunda chamada. Tem questões semelhantes, até tem questão igual. E é bom você participar dessas 2 correções para você aí reforçar esse conteúdo importante para o seu Enem, para a biologia aí do seu ensino médio. Primeira questão. Sim. Tem como a senhora repetir depois a 1, a 2 e a 3 da primeira chamada? Porque deu um problema no link e a gente não conseguiu entrar a tempo. Aí eu vou sugerir que vocês assistam, eu vou salvar, vai colocar no meu canal do YouTube e eu vou colocar o link no GR8. Daí vocês podem assistir só o iniciozinho lá, tá bom? Ok, obrigada. Não é nada. Vamos lá, segunda chamada. Mas tem coisa que vai repetir aqui também. Primeira questão da segunda chamada. Durante um exame de uma criança enferma, doente, então, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular formado por uma única célula, procarionte, quer dizer que ele não tem núcleo definido, ele não tem núcleo delimitado, ele não tem carioteca, e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como antibiótico. Pessoal, essa questão assim, né? É uma bactéria. Então, essa pessoa está com uma doença bacteriana, ela está com uma bacteriose. O antibiótico é específico para a bactéria. E as bactérias, então, estão naquela classificação anterior dentro do reino Monera, né? Então,
Depois, a classificação foi dividida em 3 grandes domínios. Entrou no domínio das bactérias, mas então esse ser é uma bactéria, que é um ser unicelular, procarionte, que o medicamento que combate bactéria é antibiótico. Segunda questão. O esquema a seguir representa um bacteriófago, um vírus que combate bactérias, que ataca, que parasita bactérias. As estruturas desses vírus, as estruturas desse vírus indicadas por 1 e 2 são constituídas quimicamente por... Eu coloquei aqui um esqueminha desse vírus. Esse vírus, então, tem uma cabeça, tem uma cauda. Essa cabeça, ela tem uma cápsula proteica, ela é de proteína. Dentro dessa cápsula tem um DNA, um ácido nucleico, um ácido desoxirribonucleico. Tem uma bainha retrátil, tem fibras proteicas. Pessoal, proteína, que é o que envolve vírus, proteína é formada por aminoácidos. Dentro dessa cápsula proteica tem o DNA, que são ácidos nucleicos formados por nucleotídeos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, um vírus, ele é constituído quimicamente por aminoácidos que formam a proteína que o envolve e por nucleotídeos, pode ser de DNA ou de RNA. Então, os vírus têm essa estrutura, cápsula proteica e um ácido nucleico dentro dele. Terceira questão. Em toda a história da humanidade ficou nítida a necessidade constante de agrupar os objetos e organismos, de organizar as coisas, né? Na biologia é comum o agrupamento dos seres vivos em categorias taxonômicas. Entre essas categorias, marque aquela que representa o grupo mais abrangente. Das opções que nós temos aqui, a mais abrangente é o reino. Hoje, com a classificação atual, os seres vivos, a categoria mais abrangente é o domínio, esse domínio dividido em reinos, esse reino dividido em filos, cada filo dividido em classes, cada classe dividida em ordens, cada ordem dividida em famílias, cada família dividida em gêneros e cada gênero dividido em espécies. Então, pela questão, a categoria mais abrangente é o reino. Quarta questão. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o sistema esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de órgãos. Vamos relembrar aqui. A célula, ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. A célula ela é formada por organelas, as organelas formadas por moléculas, as moléculas formadas por átomos. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo. Organismo também chamado de espécime ou indivíduo. Um conjunto de organismos da mesma espécie formam a população. Um conjunto de populações diferentes habitando uma mesma região formam a comunidade. A comunidade depende de fatores físico-químicos para viver. A comunidade mais esses fatores físico-químicos formam o ecossistema e todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, voltando à questão, um sistema pode ser definido como um conjunto de órgãos. Quinta questão. Os organismos procariontes, conhecidos como extremófilos, estão incluídos em qual domínio? Pessoal, extremófilos são esses seres assim que conseguem sobreviver em condições extremas de pressão, de temperatura, de salinidade. Então, esses seres procariontes extremófilos são as árqueas, estão dentro do domínio das árqueas. Sexta questão. Analisando um organismo em laboratório, um biólogo constatou nele as seguintes características.
O organismo é multicelular, com tecidos verdadeiros. Não tem clorofila, ausência de clorofila. A obtenção de alimento é por ingestão, quer dizer que ele come. Ele é um organismo heterotrófico, quer dizer que ele não é capaz de sintetizar o seu próprio alimento. O organismo analisado pertence a qual dos seguintes reinos? Reino animalia. No reino protista, a gente tem tanto algas quanto protozoários, não poderia ser, porque aqui a gente tem seres autótrofos e heterótrofos, temos seres unicelulares e pluricelulares. No reino fúngico, nós temos seres heterótrofos, mas eles não realizam a ingestão de alimentos. Temos também seres unicelulares e pluricelulares. No reino plantar, todos são seres pluricelulares, mas são autótrofos, não ingerem alimentos, não poderia ser. E o reino monera também não, porque não tem tecido, é um ser unicelular procarionte. Sétima questão. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Só para abrir um parênteses, gente. Aqui na minha casa eu tenho 11 periquitinhos australianos. Tudo legalizado, bonitinho, tem um viveiro aqui, por isso vocês ficam ouvindo essas cantorias aí o tempo todo. Fechando parênteses. Essas aves pertencem a uma mesma família da ordem Psittaciformes. Dentre elas, pode-se citar. Pessoal, aqui a gente tem araras, papagaios, periquitos. Arara vermelha, arara canga, arara canindé. E aí tem as espécies, 3 espécies diferentes de araras, 3 espécies diferentes de papagaio, papagaio verdadeiro, papagaio de cara roxa, papagaio chauá. E 3 espécies diferentes de periquitos. Periquito de cabeça azul, periquito rei, periquito da caatinga. Tem o nome científico de todos eles. Aí vamos à questão. O grupo de aves relacionadas compreende. Temos aqui 3 gêneros iguais, então araras, por exemplo, ara, ara, ara. Papagaios, amazona, amazona, amazona. Periquitos, aratinga, aratinga, aratinga. Então, nós temos 9 espécies diferentes, por isso que eu tenho 9 nomes científicos diferentes, e 3 gêneros, porque quando eu vejo aqui, eu tenho o gênero ara, o gênero amazona e o gênero aratinga. Então, resposta certa, letra B de bola. E a 8ª e última questão é a mesma da primeira chamada, eu repeti a mesma questão, eu criei essa questão. Achei que tem tudo a ver, uma questão achei fácil, direta. Então diz, a doença é chamada Covid-19, surgiu em 2019, é causada por um vírus, foi descoberto no início de janeiro na China e identificado como um membro da família dos coronavírus. O vírus parece transmitido através de gotículas infectadas, resposta certa, letra C de cachorro. Então, essas foram as 2 avaliações que eu fiz para primeiro bimestre. Vai ter avaliação no segundo bimestre, eu vou interromper aqui então o compartilhamento. Vai ter avaliação também para o segundo bimestre. Vou explicar tudinho, já que agora a gente está tendo aulas assim ao vivo. Eu vou explicar direitinho, vai ficar salva. Vou compartilhar para quem quiser assistir depois. Então, essa correção é para você assim, ficar seguro em relação a esse conteúdo. E na semana que vem vai ter conteúdo novo. Eu espero, não vou usar 40 minutos, viu, gente, desse Zoom, que eu acho cansativo. 4 aulas de 40 minutos, eu não concordo muito com isso, não. Então, foi isso que eu planejei para essa aula de hoje. Eu quero ter aulas curtinhas, leves, para vocês não ficarem aí sofrendo. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Pode falar, Júlia. Tem umas tarefas que é um... Peraí, rapidinho. Sim, fica à vontade. Umas tarefas de plantas que a senhora passou. Tem também um quebra-cabeça, eu acho. Como é que é o nome aqui, pelo amor de Deus? Grama, não sei. A senhora vai pedir para entregar?
Ai, Júlia, assim, eu coloquei essas tarefinhas bem leves, teve cruzadinha, eu acho, desenho. Assim, uai, eu não sei nem quando a gente vai voltar, né, gente? Eu tô realmente assim, eu não sei. Quando a gente voltar, quem tiver feito bonitinho, eu vou colocar adesivo, canetinha colorida, vou colocar parabéns, vou, sabe? Mas eu não vou cobrar assim, cobrar. Não, pessoal, entrou aqui uma tela, eu acho que já já vai finalizar o Zoom, porque ele dá no máximo 40 minutos. Mas ainda, eu acho que a gente tem uns 5 minutinhos ainda para perguntar alguma coisa. Então, Júlia, só para finalizar a sua pergunta. O primeiro bimestre, eu finalizei e resumi ele naquele fórum avaliativo. Tudo aquilo que eu pedi para vocês, eu resumi ali. Quando a gente voltar, eu tenho um monte de cadernos de adesivo, canetinha colorida. Eu tinha tantos planos, né, gente, para esse ano. E Aí eu vou pegar colocar. não. Mas não tá valendo nota. O primeiro mês encerramos, o segundo agora eu vou passar poucas atividades e vai ser pelo fórum avaliativo. Ah, então do segundo bimestre ainda vai passar. Vou, nem comecei ainda. Vai ter essas aulas aqui. Eu acho que vocês precisam, não, se não assistir ao vivo, não tem problema. Mas ao vivo é mais interessante, é mais emocionante. Eu vi que quando eu gravo essa aula, ela fica bem desse jeito, ela fica feia, não sei, mas dá para assistir. O conteúdo vai estar lá bonitinho. Eu pretendo preparar então todas as minhas aulas ao vivo com PowerPoint, com imagens, e não quero aulas com mais de 30 minutos, porque eu acho que é cansativo. Professora, Sim, Maísa. quem não conseguiu fazer essas provas? Nem da primeira, nem da segunda chamada? Nem a primeira, nem a segunda. Eu tive um problema, eu tava sem celular e eu não consegui fazer nenhuma dessas provas, nenhuma que vocês passou, nenhuma. Tá, não vai preocupar, não vai sofrer, não vai desesperar, você vai ficar tranquila. Pode mandar uma mensagenzinha para o pessoal da coordenação. Tem um aluno da sua turma responsável por se comunicar diretamente com a coordenação e talvez a coordenação saiba te falar. Eu não sei, mas o que eu quero que você saiba é que você não precisa se preocupar. Você vai ter chance de fazer isso. Ok. Tá? Obrigadinha. De nada. Pessoal, quem não tem meu Instagram, entra lá. O Instagram é para vocês, é um porta-voz de vocês lá. Eu passo para a coordenação, eu marco lá o colégio. Então entra lá que eu também estou tentando atualizar vocês aí do que eu fico sabendo. Tentando aí ficar próximo, né, gente? Porque ficar sozinha é ruim demais. Mais alguma coisa? Eu queria até pedir na próxima aula, eu queria ver a carinha de vocês aqui, porque ficar vendo só essas fotos, só esses nomes, fica meio triste, viu, gente? Não é bom, não. A minha foto é bonita. Quem é você? Quem é você? Quem tá falando? Quem falou? Eu gosto de Gente, então é isso. Então fiquem com Deus. Vou encerrar, tá bom? Quem quiser depois falar comigo, pode. Tchau, tchau, então. Tchau.